Bom dia a todos do Brasil e do GDF. Era servidor do GDF e concursado em 2009 pelo IBRAM como técnico de atividade de meio ambiente. Eu resolvi fazer esse vídeo novamente porque eu coloquei um vídeo na internet ontem e hoje eu quero melhorar e dizer mais outras coisas do porquê da minha aposentadoria é, ter sido injusta, né? Primeiro que eu era técnico de atividade de meio ambiente e eu trabalhava em parque. E um ano após o estágio probatório, eu pedi para ir para a sede. Esse foi meu primeiro erro. Aí eu pedi para ir para a sede porque eu sou engenheiro agrônomo e eu tinha interesse em ver algumas coisas na área de reserva legal e gestão florestal. Então eu vou falar alguns problemas que houve em parque e na sede para que os servidores do GDF, principalmente, ao fazer denúncia no 156, tenha bastante cuidado, porque a partir que você pede para fazer apuração de determinada coisa, que todo mundo pode fazer, pode pedir, então sua vida vira um verdadeiro inferno. Então eu pedi para fazer uma apuração no Ministério Público do setor de gestão florestal e reserva legal. Na gestão florestal, o motivo foi porque não estava sendo cobrada as, as compensações florestais, né? E na ocasião que eu estava lá, tinham inúmeros processos que não estava sendo cobrado e o motivo da denúncia foi saber o porquê disso. E o outro na reserva legal foi porque estavam passando processo na frente de outros processos que tinham preferência e o porquê de na época os comissionados fazerem bem mais vistorias em campos para emitir certidão quando comparado com os concursados, numa proporção de 7 a 8 para 1. E até agora não obtive nenhuma resposta porque a promotora Marta, ou por incapacidade, que eu não sei, ou então porque lá tinha material humano, inclusive ela disse que ia pegar minha denúncia, aí eu não sei se ela disse isso para realmente apurar ou para me lascar, porque aqui no Distrito Federal todo mundo quer lascar todo mundo. Então essa denúncia foi feita em 2011, aí eles arquivaram lá, aí eu resolvi denunciar em alguns locais, aí eu não sei por que motivo mandaram para o DEMA. Em 2012 eu tive no DEMA, aí a gente fez o relatório, falei o que as irregularidades que tinham e que apurasse. E até o momento o DEMA só fez chamar um concursado da gestão florestal e 2 concursados da reserva legal. E não chamou o coordenador da reserva legal e gestão florestal, que na época, e ainda é, se não me falha a memória, é Paulo César Magalhães. E na ocasião, quem era o superintendente era Paulo César, era Salgado Filho, Pedro Salgado Filho. E Pedro Salgado Filho, ele pediu um processo administrativo contra mim porque eu estava no Parque Olhos d'Água e pediu, a pedido dos outros agentes de parques, porque tinha um da Nova Cap e 2 concursados do IBRAM, para que eu fosse transferido para outro parque, longe da residência de onde eu morava. Quer dizer, assédio moral. Eu morava do lado do parque e porque eu não concordava com uma série de coisas que tinha no parque, da maneira como funcionava, por exemplo, eu era a favor do ponto eletrônico porque na ocasião todo mundo queria trabalhar da maneira como bem entendia.
Inclusive tinha um da Nova Cap que só ia no máximo 2 ou 3 vezes na semana e no período da tarde. Isso foi dito no Recursos Humanos e na perícia, e ninguém apurou. Tinha um rapaz que é concursado, que sempre viajava praticamente todo final de semana, toda semana para Goiás. E tinha um problema também com relação ao funcionamento do parque, porque no Parque Olhos d'Água você tem no centro do parque um matagal, né? Fica perto da lagoa. E a partir das 5 horas da manhã, né, da tarde, então muita gente se reunia lá para fazer práticas homofóbicas, no qual eu constatei várias vezes, inclusive os próprios funcionários do parque sabem e os prestadores de serviços também sabem. E diante dessa situação eu resolvi denunciar na polícia na segunda DP, porque poderia acontecer alguma coisa lá à noite, alguém poderia aparecer morto, e quem seria responsável seria o pessoal que trabalhava no parque. Inclusive esse tipo de situação já tentou ser resolvida anteriormente e sempre houve essa prática lá. Então, em função dessas coisas que eu acabei de falar, então o pessoal resolveu pedir minha transferência para eu ir para outro parque, no qual eu disse que não ia, e gerou o processo administrativo. E a psiquiatra disse que eu estava transtornado, que ela vai ter que corrigir isso porque eu tenho um processo na fazenda aqui no GDF e tenho um processo pedindo para minha revisão de aposentadoria, porque eles me aposentaram proporcionalmente, por sacanagem. Aqui é tudo assim, quando você pede para averiguar determinada coisa que vão contra uma série de pessoas, então eles vêm para acabar com o sujeito, persegue, vem atrás das pessoas, é capaz até de matar, porque eu já percebi determinadas pessoas do IBRAM, inclusive eu já disse no Ministério Público quem era e disse também na polícia, lá no DEMA. Então, esse foi o motivo do processo administrativo e eu estou resolvendo dizer isso porque, na época, para alertar o pessoal aqui do GDF quando quiser pedir apuração pelo 156. Então eu telefonei algumas vezes para o 156 e no 156 eles procedem de uma maneira de segurar você o máximo possível no telefone. Eu telefonei várias vezes do orelhão, então eles pediam para você fazer a sua dizer o que tinha, o que não tinha para fazer a fundamentação, aí ficava naquela embromação, aí dizia que o sistema caiu, vou ligar o computador, deixa reiniciar. E até, vamos dizer, a pessoa passa 25, 30, 35 minutos no telefone, isso é o período que eles pedem para alguém ir até o local no qual você está telefonando para ver quem é que está ligando ou não, porque isso aconteceu nas diversas situações que eu telefonei aqui, que eu vi pessoas que chegaram de uma hora para outra olhando para o orelhão para saber quem era que estava ligando. E eles provavelmente têm um BINA lá e tem a equipe de trabalho dele, né? Que eles trabalham para saber, quando ele quer saber quem é que está denunciando ou não. Então você, aqui no Distrito Federal tem várias instituições. Então, por exemplo, no meu caso, eu pedi para fazer apuração no IBRAM, Instituto Brasília Ambiental. E aí minha vida virou um inferno. Aí depois disso, fui diversas vezes no DEMA. Até agora não apuraram o que eu pedi, porque não pediram os processos e já fazem 4 anos. Provavelmente eles, para dizer que não tinha irregularidade, aí já colocaram fotografias, locais onde deveria ser feito o plantio, os 3 orçamentos que não tinha, e uma série de outras irregularidades que tinha no processo. As contingências, né? Tinha que seguir tudo aquilo que estava dentro do processo quando a pessoa derrubava as árvores, porque aqui tem uma lei
que 12 espécies aqui no Distrito Federal elas são tombadas. Então, quando você derruba uma árvore que é tombada, você tem que compensar com 30. Então, por exemplo, você derruba 1.000 árvores, então você tem que fazer compensação com 30.000 mudas. Então, para isso tem que ter orçamento local de plantio, tem que ter mapa, tem que ter uma firma escolhida, porque você faz o plantio no primeiro ano e no segundo você faz a reposição das mudas que não sobreviveram. E isso não era feito. E vou repetir mais uma vez que os depoimentos que os concursados falaram, os três, um da gestão florestal e dois da reserva legal, não são pertinentes, porque ele sabia de tudo que tinha dentro do setor, inclusive chegaram a elogiar o coordenador, dizendo, não, aqui está tudo certo, ninguém sabe, isso que é tipo assim, o que ele está dizendo não é correto. Sendo que eles estão dizendo isso, eu estou pedindo para apurar, ninguém apura, e caso haja conclusão, eu vou rebater dizendo que não apuraram o que eu pedi, porque eu pedi inúmeros processos para dizer que não tinha o que eu acabei de falar e pedi as certidões de novembro de 2009 até 31 de dezembro de 2010, quando os comissionados estavam lá, porque a turma de concursado, eu sou da primeira turma, junto com as outras pessoas, a gente entrou no dia 13 de novembro de 2009. Então, nesse período de um ano, então foi feito o que eu acabei de falar no início do vídeo, uma proporção de 7:1 ou de 8:1 nas vistorias de campo na reserva legal. E isso eles disseram lá no depoimento dele lá no DEMA, que não existia, e é uma verdadeira mentira. Então, eu vou reforçar mais uma vez aqui, para que as pessoas que queiram fazer denúncia, que tenham bastante cuidado, porque a partir que você faz denúncia, então eles começam a perseguir você, eles querem lascar você de qualquer maneira. Inclusive eu tive que passar por diversas humilhações dentro da instituição, dentro da perícia, porque a gente pede para apurar. Se não é atribuição da perícia para apurar, que a perícia pedisse aos recursos humanos para apurar, porque eu pedi diversas vezes aos recursos humanos para apurar e ninguém apurou absolutamente nada. Ficou por isso mesmo. E a psiquiatra vai junto, ela vai ter que fazer esse reparo, porque na fazenda eu pedi para que fosse nomeada outro psiquiatra para me avaliar. Inclusive eu sou o rapaz que estou denunciando as fraudes de laudo de DNA, porque eu tenho dois processos, um aqui no Distrito Federal, que eu alego que eu sou produto de incesto, e o outro lá em Lavras, Minas Gerais. São 3 laboratórios que fraudaram o exame do DNA. Então, o pessoal aqui do tribunal, eles acobertam, eles se baseiam num laudo que para mim é feito de papel higiênico, que não serve nem para limpar o rabo. E acoberto esses laboratórios, eu vou no Ministério Público, que é atribuição deles para pedir para que se investigue. Falo com vários procuradores e promotores e ninguém dá a mínima. Eu tive que ir na Polícia Federal, na Polícia Civil, para denunciar, para que fosse gerado um inquérito na vara criminal, para que fosse investigado isso, e que também não foi investigado até o momento. Então vai um gancho aqui para o pessoal aqui do Planalto aqui, que costuma dizer que não, mas tem que ser averiguado tal, quando se faz a denúncia, mas no meu caso, todas as minhas denúncias que eu fiz nunca foi averiguada. Inclusive, quando você denuncia uma coisa que é verdadeira aqui e que prejudica muita gente, são vários, milhares de pessoas que vão contra você. Porque, como chama, caso seja constatado as irregularidades, então prejudicaria inúmeras pessoas.
Então quero fazer outra observação. No parque que eu trabalhava no Olhos d'Água, como eu falei anteriormente, de 5 horas da tarde para frente, era a maior esculhambação. Era um metendo o dedo no rabo do outro, um comendo o rabo do outro, um por cima do outro. Inclusive, no setor que eu trabalhava na Reserva Legal, tinha um concursado lá que tinha umas brincadeiras de homossexualismo dentro do setor de trabalho, que eu denunciei na perícia, que eu denunciei, pedi para ser apurado, que eu falei no Recursos Humanos e eles não fizeram nada. Inclusive esse concursado, ele falava lá na ocasião que um homem é mais homem ainda quando está por cima de outro homem, para você ver como é a baixaria no setor lá. Inclusive os estagiários lá, eles ouviam isso e era uma degradação total. Inclusive os estagiários que estavam na época lá, era o Ian, tinha a Nayara, e tinha mais umas duas meninas que no momento eu não me lembro o nome. Então eu vou encerrar aqui o vídeo e mais na frente eu vou dizer como é que está o andamento do meu processo aqui no IBRAM, que eles me aposentaram injustamente e eu pedi para ter aposentadoria integral e voltar posteriormente. Para vocês saberem como são as coisas aqui no Distrito Federal e para que tenham bastante cuidado, porque você faz as denúncias e ninguém apura. E a junta médica, em vez de lhe ajudar, não. Você chega lá, fala tudo o que você tem que falar e ele, na minha opinião, eles não encaminham nada para os recursos humanos para ser apurado. Então, vou encerrar aqui esse vídeo e mais na frente eu vou falar, vou fazer uma revisão e falar mais alguns detalhes do que aconteceu na época quando eu estava lá no IBRAM. Porque eu cheguei a terminar o estágio probatório e agora estou querendo resolver essa situação.